Amados, graça e paz, amém? Amados, nós temos meditado na palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, mas hoje eu gostaria de ir para o livro de Atos. Nós fizemos o propósito de seguirmos com o livro, muito obrigado, mas assim que encerrarmos, ou até antes mesmo de encerrarmos, eu gostaria de falar um pouco a respeito da igreja, da nossa identidade como igreja e da nossa missão. Isso é de extrema importância e, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem falado forte ao meu coração a respeito disso. Para que nós não nos desviemos daquilo que o Senhor nos chamou e muito menos venhamos perder aquilo que o Senhor conquistou por nós. E Marina tinha dado a palavra no domingo retrasado, no livro de Atos, capítulo 4, do verso 32 ao 37. Eu queria retomar esse texto, de forma nenhuma corrigindo qualquer coisa que ela tenha dito, nem também dizendo que faltou alguma coisa, mas são coisas que, ao pensar e meditar bastante nessa palavra, são palavras e detalhes que vieram ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja, assim como muitas outras que traremos ao longo de um tempo. Hoje trarei de forma bem abreviada, bem breve, para que não passemos muito do tempo, mas que, ao mesmo tempo, os irmãos não se preocupem, porque nós vamos dar uma sequência a respeito desse tema, né? Igreja, quem somos, né? Quem somos? Porque de acordo com a nossa identidade é que nós agimos, não é verdade? Nós agimos conforme nós somos. Ainda que dissermos que somos outras coisas ou outra coisa, nós seremos identificados por aquilo que fazemos. Sendo assim, é necessário que todo o povo de Deus, toda a igreja de Jesus Cristo, tenha a convicção de quem somos em Cristo Jesus e o que Cristo, como nosso Salvador, quer que façamos. Então, retomando ao texto do capítulo 4 do livro de Atos, a partir do verso número 32 até o 37, essa palavra foi dirigida à comunidade cristã. E aqui nós temos uma comunidade, essa comunidade que se reúne, ela é conhecida como Igreja Bíblica da Pampulha. Mas este nome é necessário porque existem muitas outras comunidades. Mas nós cremos que essa comunidade, assim como outras, fazem parte da comunidade que forma o corpo de Cristo. Verso 32 diz, da multidão dos que creram, eram um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. José, a quem o apóstolo deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tem algumas outras versões bíblicas que trazem algumas outras palavras que talvez complementam e enriquecem ainda mais o texto lido. Mas tem alguns pontos que nós temos como necessidade de nós pensarmos como igreja de Cristo. Primeiro, havia uma multidão. É difícil termos a ideia precisa do número de pessoas que ali se reuniam.
Nós sabemos que no caminhar ministerial do Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele trouxe a verdade a muitos e a muitos foram convertidos a ele mesmo, ao próprio Senhor Jesus. E nisso, ao se converterem, foram todos chamados para segui-lo. Segui-lo no sentido de tê-lo como Senhor e guia das suas vidas. Segui-lo pelo fato dele ser Senhor, e como Senhor, aqueles que o seguiam eram então os seus servos. Eu já falei isso aqui anteriormente, e creio que não custa nada nós lembrarmos, que me causa uma estranheza muito grande quando a Igreja de Cristo, o povo de Deus, reconhece o Senhor como Salvador, mas não o reconhece como Senhor da sua vida. A pergunta que não quer calar é possível uma pessoa verdadeiramente ter sido salva, reconhecendo o Senhor como Salvador, mas não o reconhecendo como Senhor da sua vida? Eu faço essa pergunta muitas vezes. E ao ler as Escrituras, eu tenho dificuldade de entender se a pessoa verdadeiramente aceitou a Cristo ou ela entendeu a palavra do Evangelho da graça de Jesus. Porque não se pode aceitar a Jesus, ao Senhor, por parte. Ou você o aceita ou você não o aceita. A própria palavra nos diz que não é possível alguém aceitar e a seguir a Jesus e ao mesmo tempo seguir a Mamon. Não é possível. É claro que ao aceitarmos Jesus, o Senhor nos lava e nos redime de todo pecado. Mas nossa vida ela é transformada com o tempo, a partir do conhecimento da palavra e a partir do mover de Deus dentro de nós. E nós vamos sendo trabalhados dia após dia. E aqui, nesse instante histórico, relatado nas Escrituras, nós sabemos que eles passavam dias difíceis, uma vez que haviam aceitado a Cristo, haviam entendido o Evangelho. Na sequência, nós sabemos que eles testemunharam a crucificação de Cristo. Creio que não tenha sido algo fácil para eles. O Salvador ali crucificado. Mas ao mesmo tempo, eles sabiam que era o cumprimento da palavra. E na sequência, 3 dias depois, aquele que havia morrido também tinha ressuscitado. E muitos reagiram de diferentes maneiras. Uns permaneceram juntos, outros foram para diferentes lugares. Mas o interessante, como vimos em palavras, em diversos relatos no Evangelho, e já havia pregado isso antes, movidos pelo Espírito de Deus, e o próprio Senhor havia aparecido para muitos deles durante os 40 dias que o Senhor permaneceu com eles após ter ressuscitado, antes de ser assunto ao céu. Eles foram todos ajuntados, foram todos levados a se reunir em Jerusalém, porque também havia uma outra promessa, dentre muitas, e essa especificamente tinha que ser cumprida, assim como todas outras também, assim como outras virão a ser cumpridas também. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra, todas serão cumpridas. E ali eles permaneceram juntos em Jerusalém. E não foram por poucos dias. Lembrando que muitos tinham seus afazeres, assim como nós hoje temos. E ali estando juntos, em obediência, e permaneceram ali em oração. Me chamou muita atenção isso. O fato deles terem ficado por tanto tempo, sem saber por quanto tempo. Porque lendo o texto hoje, realmente alguns dias pode passar rapidamente, mas a questão é, permanecer em um lugar sem saber até quando, isso não é comum. Hoje e agora estamos reunidos aqui.
E se nós recebêssemos uma palavra para permanecermos aqui em oração por tempo indeterminado, ficaríamos? Permaneceríamos? Se nós fôssemos chamados pelo próprio Deus para permanecermos em oração pela nossa nação, ou que dobrássemos os nossos joelhos até que o Senhor convertesse toda a nossa nação, permaneceríamos? Permaneceríamos. Eu permaneceria aqui até que toda a nação se convertesse ao Senhor. E assim eles o fizeram. E a palavra de Deus diz que eles só o fizeram porque tinham eles um só coração e uma só alma. O que significa isso? Um só coração, uma só alma. Significa que verdadeiramente eles haviam se dobrado ao Senhor. Verdadeiramente eles reconheciam a senhoria de Cristo. Verdadeiramente eles tinham entendido que eles eram, ou que eles formavam um corpo, e que eles só tinham agora uma única cabeça, e essa cabeça é Cristo. Uma única cabeça. Quando o texto fala a respeito de um só corpo, um só coração e uma só alma, é bom lembrarmos que quem escreveu esse texto foi Lucas. Lucas também era médico. E ele chama a igreja de eclesia. Creio que todos já conhecem bem essa palavra. Essa palavra já foi muito bem explicada. Que quer dizer chamados para fora, mas que ao mesmo tempo se chama assembleia. Assembleia porque nós nos reunimos. Agora, não só porque nos reunimos, mas porque nós permanecemos unidos. Unidos e chamados para fora ao mesmo tempo. Como isso acontece? Isso acontece de duas formas. Primeiro, chamados para fora no sentido de tornarmos completamente diferentes daquilo que está lá fora. Completamente diferentes. Alguém que é nascido de novo não pode ser igual a alguém que nunca nasceu de novo. Sendo assim, ele não nasceu de novo. Ao mesmo tempo, o chamado para fora é para que nós venhamos a ser luz nas trevas e sal na vida daqueles que precisam ser salgados e temperados pelo Evangelho da graça de Jesus. Amados, esse ajuntamento de pessoas só traz um resultado esperado, conforme a Bíblia, se houver um só coração e uma só alma. Eles tinham necessidades pessoais, individuais. Eu sei que você tem, eu sei que eu tenho. Eu sei que você também tem expectativas diferentes, eu também tenho. Eu alimento expectativas, você alimenta expectativas, de acordo com as suas necessidades ou não de acordo com as suas necessidades. Eu sei que as suas necessidades não só são reais, mas algumas delas são inclusive emergenciais. E não era diferente com esse povo que se reunia aqui. Mas tem um detalhe. Eles resolveram, e eles entenderam, e por isso resolveram a buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Esse tem que ser o propósito de todas as vezes que nos reunimos, seja aqui e seja em qualquer outro lugar. Por que em qualquer outro lugar? Porque nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Nós sabemos, de acordo com a história bíblica, de que o Senhor pediu há tempos atrás que construísse uma tenda para que ele se mostrasse ao povo. Na sequência, também, em tempos seguintes, ele pediu que construísse um templo. Ainda que aquele templo fosse destruído, aquele povo fosse levado ao cativeiro, e ao saírem do cativeiro, aquele mesmo Deus queria falar com aquele povo, queria se mostrar ao povo, queria se revelar ao povo, queria mostrar sua vontade soberana para aquele povo.
Queria ser amigo do povo. Em que sentido? Porque quando conhecemos a vontade de Deus, somos amigos. E ainda assim se constrói um novo tempo. Mas tempos mais tarde, nós sabemos que agora nós somos casa do Senhor. Mas Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E onde quer que nós nos reunamos, nós vamos nos reunir. E é este lugar, em nós, através de nós, através do Espírito de Deus que está em nós, Ele vai nos ensinar e nos mostrar todas as coisas. E interessante, lendo a respeito dessa palavra, nós já somos em alguma instância familiarizados com essa palavra, porque a palavra para coração é cardia, né? E é uma palavra bem familiarizada. Assim como a palavra para a alma é psirre, que vem da psique. Seria a junção de todos os sentidos, todos os sentimentos. Ao mesmo tempo, a questão de entender por meio da razão e sentir tudo aquilo que só vem do Senhor. É aceitar o que vem do Senhor. É abrir mão daquilo que planejamos segundo a carne para aceitar o plano perfeito de Deus. Ainda que seja difícil entender, mas é aceitar. E por essa razão eles permaneceram unidos e orando, orando e orando. Nós podemos passar muito tempo fazendo muitas coisas. Na semana passada, nós tivemos aqui uma atividade, e essa atividade nós dizemos que é um momento maravilhoso de ministrarmos bênção na vida das crianças e, ao mesmo tempo, ensinar para elas a respeito da comunhão e que elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje. Na linguagem delas, nós podemos ensinar a respeito do reino de Deus ainda mais. E nos alegrarmos, porque naquele dia nós mostramos para elas como elas são amadas, como elas são queridas, como nós damos atenção a cada uma delas. E aí nós estamos mostrando para elas que todos os sentimentos que nós como pessoas e todo o nosso entendimento devem estar alinhados à palavra de Deus. E eles tinham esse alinhamento. Eles não estavam divididos por partidarismos. Eles tinham, às vezes, algumas ideias diferentes, mas eles se rendiam à palavra de Deus. E eles permaneciam em oração. Nós passamos esse tempo na semana passada aqui, e haviam várias atividades, e nós poderíamos, em algumas delas, passar muito mais tempo. Assim como temos algumas questões onde se envolve adultos, nós podemos passar por muito mais tempo. Mas a questão é, conseguimos passar por muito e muito tempo em oração? Conseguimos? É possível. É claro que nesse momento eles comiam, bebiam, dormiam, mas eles continuamente oravam. Nós tivemos uma vigília aqui, inclusive eu passei mal, e muito mal. Já estava cansado, aí deu certa hora já amanhecendo e eu comecei a passar mal. Eles comiam, dormiam, mas eles não cessavam de orar. Provavelmente eles fizeram uma escala, mas eles tinham uma coisa em comum: orar para Cristo, orar para o Senhor, orar para que o Espírito de Deus os ajudasse a obedecer conforme o mandamento de Cristo, que eles permanecessem unidos e em oração. Aprender a confiar no Senhor. Às vezes, obedecemos ao pai e à mãe somente depois deles nos explicarem tudo e nós concordarmos. Eles não tinham recebido grandes orientações, detalhes. Simplesmente,
Eles tinham que permanecer ali em oração. Amados, nós precisamos orar não só hoje, mas durante todos os dias. Eu convoco a igreja para orar. Eu creio, assim como o Senhor tem um propósito muito específico e muito pontual para cada um de nós, mas nós como igreja, que o verso 33 diz que com grande poder, é que o Senhor agiu no meio do seu povo. Interessante que essa palavra, a origem dessa palavra poder é a mesma para a palavra dinamite. É a mesma. E quando eles testemunhavam daquilo que o Senhor fez na vida deles, aquilo explodia e destruía o espírito de engano e que prendia a vida daqueles que não conheciam a Cristo. Será que nossas palavras, ao testemunharmos de Cristo, têm provocado este efeito? Ao mesmo tempo, eles não falavam de nenhuma outra coisa. Havia entre eles judeus e gregos. Não falavam de tradições, não falavam de experiências passadas, não falavam de questões históricas, não falavam de festividades tradicionais. A única coisa que eles diziam era daquilo que Cristo havia feito neles e através deles. Falamos de tantas coisas. Temos falado do que realmente Cristo tem feito em nós. E quando falamos de um tempo presente ou falamos de um tempo muito longe, muito distante. Falamos como uma espécie de saudosismo. Me lembro de um lugar longe, tão longe, que com o passar do tempo parece que ficou vazio. Vazio de vida, vazio da própria presença de Deus. Amados, eu quero encerrar a palavra neste ponto. Nós vamos dar sequência depois. Mas eu gostaria que nós nos reunimos. Ao reunirmos na próxima semana, você por apenas 1 minuto, você possa dizer para quem estiver ao seu lado o que o próprio Jesus fez na sua vida nesta semana. Para que possamos falar de um testemunho real, vivo, daquilo que Ele tem feito. Por exemplo, essa semana eu tenho que dar um testemunho do livramento que Deus deu para nossa casa, para nossa família e para todas as famílias que moram no mesmo prédio que nós moramos. Essa semana, na chuva que teve, foi forte, o raio atingiu o nosso prédio. Nós temos conhecimento que raios caem, obviamente. Nós sabemos que às vezes caiu num lugar e nós recebemos as consequências, né? Estourou um transformador e aí acabou a luz da rua, enfim. Não, caiu no nosso prédio. Fez um rombo na parede do prédio. Não é um modo de falar que caiu no prédio, é um modo literal, caiu no prédio. Estourou a parede do prédio. Fez um rombo. Queimou todas as internets, todos os apartamentos, portaria, interfone, queimou tudo. Tinham pessoas no prédio. E aí eu recebo pelo WhatsApp dos meus primos que moram no fundo do nosso prédio o relato do ocorrido. E ele falou: depois você vem aqui que eu preciso te mostrar o buraco, o rombo que está no prédio. Aí fui até lá e tive a oportunidade de falar com eles. Olha, foi um livramento de Deus. Isso foi a mão de Deus. Porque se não tivesse sido na parede, e ainda que
tenha sido na parede, poderia ser infinitamente pior. E está lá. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E como igreja de Jesus, nós temos que viver a missão do Senhor na terra. Nós temos que contar os nossos dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Nós temos que aprender a contar os nossos dias e trabalharmos para o Senhor. E ao reunirmos aqui, nós temos que ter em mente, de forma clara, de forma que possamos ensinar a todos que já estão e para todos que virão, e aonde quer que formos, de que o Senhor tem nos reunido por obediência à sua palavra, porque entendemos o que é ser igreja. O que é ser igreja é ser corpo de Cristo, habitação do Senhor. E somos guiados pelo Espírito de Deus, pois Cristo é o nosso cabeça. Não somos guiados por homens. A nossa esperança não está em homem algum, mas está exclusivamente no Senhor e na sua palavra, que não falha. E os dias estão passando e o Senhor disse que voltará. Da mesma forma que ele disse para os seus discípulos, fiquem lá e esperem. Hoje ele está dizendo a nós, igreja do Senhor, eu vou voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós devemos viver nessa iminência, em santidade, cumprindo com a missão que ele nos ordenou de anunciarmos o Evangelho em toda a terra. Em nome de Jesus, que possamos viver nessa iminência. Que isso venha permear a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, momento após momento. Se existe uma verdade absoluta, é essa: Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Pois ela é que vai nos orientar a respeito de todas as decisões, seja como filhos, como pais, como irmãos, como funcionários, como empreendedores, como professores, como alunos, como cidadão. É Cristo, 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 Cristo. Se falarmos de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, nós nos equivocamos redondamente. Seja somente Cristo. Sendo assim, no final, deseje a paz de Cristo como uma ministração profética de bênção e ao mesmo tempo como um transbordar, porque se nós nos reunirmos aqui completamente cheios de Cristo, aquele porventura se encontrar desanimado será saciado pelo poder do Evangelho, da graça de Cristo. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei Salvador, Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja de Cristo sobre a face da terra, até o dia que não sabemos, mas nós cremos que o Senhor Jesus voltará e há de buscar a todos aqueles que confiam e que entregaram as suas vidas ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdade, e a Tua palavra nos adverte dia após dia. Nos dá a oportunidade, ó Pai, de estarmos cada dia mais cumprindo com a Tua palavra e obedecendo a Tua palavra, e cada dia mais parecidos com o Senhor. Senhor, molda-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que esta é a razão de nós não sermos consumidos, pois ela se renova a cada manhã. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa confiança esteja em Ti, que a nossa vida esteja em Ti,
Que o nosso coração se encha de Ti, pois sabemos, ó Pai, que Tu és a nossa esperança e Tu és tudo o que precisamos. Tudo o que devemos saber e ser é o próprio Senhor Jesus. Ó Senhor, transforma-nos, ó Deus, a começar de mim. Cura-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Cura-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. E glorifica o Teu santo nome. Para isso convém que eu diminua, que nós diminuamos, para que o Senhor cresça e o Seu nome seja glorificado e conhecido por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.